Glória a Deus e a Senhor Jesus ao teu coração. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. De outras religiões, de outro ministério, o Deus Todo-Poderoso vai falar ao teu coração nessa noite. Fique atento, porque o tempo é de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos abrir as Escrituras Sagradas no livro de Eclesiastes. Deus, Ele é maravilhoso no que Ele faz. Livro de Eclesiastes. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém? Eclesiastes, capítulo 3. O título diz assim: tempo para tudo. Amém? Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o quê? Há um tempo para tudo. E tem um propósito, um tempo para um propósito debaixo do quê? Então nós vamos entender que nós estamos num propósito debaixo do céu. Nós estamos no tempo de um propósito debaixo do céu. Qual é esse propósito? O propósito da salvação. Nós estamos no tempo ainda de salvação. Amém? Porque o propósito é de quem? De Deus, enviado a Jesus Cristo para nós. Amém? Então um tempo e um propósito debaixo dos céu, para mim e para a tua vida. Há um tempo para tudo. Amém? Nós temos tempo para tudo debaixo dos céus também. Amém? Nós temos um tempo de nascer e de morrer. Você está preparado? Eu creio que ninguém se prepara ou está preparado para esse dia. Está preparado para o tempo de nascer. Está preparado para o tempo de alegria. Mas não está preparado para o tempo da morte, da adversidade. Qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós? Que nós permanecemos no propósito dele. E qual é o propósito de Deus para nós? A salvação. A salvação é o propósito mais importante da nossa vida nessa terra, debaixo dos céus. Porque debaixo dos céus vem o quê? A terra. Então o propósito maior da nossa vida é a nossa salvação. Amém? Porque se há tempo para nascer e tempo para morrer, nós temos que estar mais preocupados com o quê? Com a nossa salvação. Sim ou não? Glória a Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer. Amém? Mas as pessoas pouco entendem o propósito debaixo do céu, que é a nossa salvação. Porque nós nascemos, mas aqui na terra nós também seremos voltados para a terra.
Porque nós somos pó e vamos voltar para o pó. Amém? Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. E não se preocupar com a carne, mas se preocupar com o propósito da salvação. Porque uma hora nós vamos sair da terra. Uma hora nós não vamos estar mais aqui. Nós sabemos o dia e a hora? Não. Há um tempo. O tempo é de quem? De Deus. Só Deus sabe o nosso tempo agora de Ele nos recolher. Amém? Então, o tempo de nascer e o tempo de morrer. O tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. O que nós vamos entender? O tempo de plantar e o tempo de quê? De arrancar o que se plantou. Quando nós plantamos, nós queremos colher, sim ou não? Colher o quê? Coisas boas. Mas para mim colher coisas boas, eu preciso plantar coisas e eu vou arrancar coisas. E se eu plantar coisas ruins, eu vou arrancar as coisas ruins. Amém? Então, o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para tudo. Amém? Então, nossa vida tem tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou. Então nós vamos separar que há um tempo para tudo na nossa vida. Amém? E esse tempo é tão importante para nós que nós precisamos estar atento no tempo. Qual é o seu tempo hoje? Amém? Qual é o seu tempo? Tempo do quê? Qual é o seu tempo? Você está vivendo qual tempo? Você sabe? Você parou para refletir o tempo que você está vivendo? O tempo que você está andando? Porque muita gente não sabe o seu tempo. E acaba acontecendo o quê? Se perdendo no tempo. Então a pessoa se perde no tempo. Porque ela não sabe o propósito do tempo dela. Eu tenho tempo para nascer e tempo para morrer. Então se eu perder alguém, eu vou sentir falta, sim ou não? Mas eu tenho que saber que há um tempo para isso também. Então eu tenho que estar confortável de saber se essa alma estava com o Senhor. Se a pessoa estava com o Senhor, debaixo do propósito do céu, então meu coração está mais confortável e quando Deus recolher ela. Por quê? Porque ela estava no tempo da salvação. Então, eu não me desespero, eu não fico louco, enlouqueço, não perco o meu chão, porque eu sei o tempo de nascer e o tempo de morrer. E é isso que o ser humano precisa entender. Ninguém nessa terra é eterno. Na terra é eterno. Nós temos a eternidade. Amém? Ninguém fica junto para sempre. Ou fica? Não. Eu nasci, cresci, pouquinho só. Amém? Cresci um pouquinho só, até onde Deus permitia eu crescer, que é desse tamanho, dessa estrutura. Amém? Morei com a minha mãe, já não moro mais com a minha mãe. Morei com os meus pais, mas já não moro mais com meus pais. Por quê? Foi-se o tempo. O tempo de estar com eles e o tempo de não estar com eles. Amém? Então eu tenho que entender o meu tempo. Chegou o tempo de eu continuar a minha
Então agora eu estou no propósito da salvação, daquilo que Ele está me propondo a fazer. Amém? É o meu tempo. O tempo que o Senhor colocou para mim é o meu tempo de servir ao Senhor. Sim ou não? Então o tempo, meu amor, é de servir a Deus. Né? Então eu estou fazendo o quê? Plantando. Amém? Plantando o que, igreja? A semente que é a palavra de Deus. E quem é que vai dar o crescimento e quem é que vai colher depois? É Deus. Ele que dá o crescimento e ele que planto, só que eu não sei o crescimento. Então ele colhe o quê? A palavra lançada como semente ao teu coração. O quanto tempo ela vai fortificar o teu coração? Só Deus sabe. Porque o tempo é dele. Sim ou não? Então o tempo é de Deus. Qual é o tempo que você vai se converter? No tempo de Deus. Sim ou não? É. Porque você está conhecendo a Deus e deixando a semente entrar no teu coração. É tempo de quê? De aprender. Tempo de aprender. Glória a Deus. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Misericórdia. Tempo de matar e tempo de curar. Como assim? Tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo para todas as coisas. Amém? Tempo de chorar e tempo de rir. Rir. Eu tenho tempo até de rir e tenho tempo até de chorar. Qual está sendo o teu tempo? Qual está sendo o teu tempo? É tempo de chorar? Então chore, porque vai ver o tempo de rir. É tempo de rir, mas depois vai ver o tempo de chorar. Porque todo mundo fica rindo para sempre? Será que nessa terra, o tempo todo nós vamos estar rindo? O tempo todo nós vamos estar chorando? Por que não? Porque o Senhor, Ele sabe o tempo de nos curar. Aquilo que tentou nos matar. Aquilo que tentou nos derrubar. Então agora é tempo de edificar. É tempo de Deus edificar. Aquilo que tentou nos matar, aquilo que tentou nos derrubar, mas agora é tempo da cura. Agora é tempo de edificação. Então o meu tempo agora é tempo de ser curado. É tempo de ser edificado. Porque eu passei o tempo que eu fui morto. Amém? Foi o tempo que eu caí. Então o tempo da cura e também o tempo da edificação. E edificação é o quê? Levantar-se. Amém? Porque nós não vamos ficar para sempre derrubados e nem chorando e nem somente rindo também. Amém? Então há um tempo para tudo para nós. As pessoas pensam que para ser feliz tem que estar o tempo todo sorrindo, tem que estar o tempo todo em alegria. Quem consegue ficar o tempo todo sorrindo? Não dá, porque é um tempo para tudo
responsabilidades debaixo da terra, debaixo dos céus, perdão. Amém? Tempo de prantear é tempo de saltar de alegria. Agora eu estou ficando bom, não tá? O que é prantear? Se chorar já é ruim, prantear é o quê? É aquele estado, fala, que eu não aguento mais. Amém? Mas é tempo também de o quê? Saltar de alegria. Vamos saltar de alegria. Tem tempo que nós saltamos de alegria, sim ou não? Tem? Tem tempo que você recebe uma alegria tão grande que você salta, né? Então há tempo para tudo, igreja. O ser humano tem que esperar o tempo de Deus. Deus, ele determinou um tempo para tudo na nossa vida. Amém? Um tempo para todas as coisas acontecerem na nossa vida também. Amém? E chegou o tempo de saltar de alegria. Amém? Então é tempo de você saltar de alegria. Por quê? O propósito da salvação, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, caiu sobre nós. Amém? Então é tempo de nós saltar de alegria e glorificar a Deus. Mas saber também que andar com Cristo é tempo para tudo. Amém? Como foi o tempo de José na casa do pai dele. Por quê? O tempo de José na casa do pai dele foi o tempo que ele sonhou. Ele sonhou e era sonhador. Só que o tempo dele sonhar na casa do pai acabou. Por quê? Porque Deus precisava do tempo dele no Egito para poder edificar aquilo que seria uma tragédia na vida do pai e dos irmãos. Por quê? Porque a fome bateu em Canaã. E José já estava sendo edificado no Egito. Então Deus já sabia o que iria acontecer lá na frente. Então falou: José, vou te tirar, o seu tempo na casa do seu pai acabou. Mas como José iria sair da casa do pai? Se Deus não determinasse o tempo dele ali. Então Deus determinou o tempo de José na casa do pai dele de forma seguinte: os irmãos o odiou, o invejou. Os irmãos criaram inveja de José, porque chegou o tempo do quê? De os irmãos odiar a José. Amém? Então foi o tempo do ódio na casa que José morava pelos irmãos. Amém? E esse tempo de José na casa do pai foi o tempo que foi preparado para ele. Amém? E Jesus, ele disse, né? Ele disse o que, Jesus? Aquele que quiser vir sobre mim, aquele que quiser me seguir, o que ele faz? Toma tua cruz. Amém? E segue-me.
E Jesus falou mais o quê? Eu vim trazer a espada. Amém? E a espada de Jesus foi o quê? É o Satanás. Eu vou pregar assim mesmo. Ele prega até na voz, Satanás. Por quê? Jesus falou: trago a espada. E que é espada? Divisão. Divisão do quê? Do pai, da mãe, irmãos. E os mais inimigos, piores inimigos que nós temos são da própria casa. São os piores. Inimigos que nós temos são os nossos de sangue, da família. Por causa da espada. Amém? Então, José estava vivendo o seu pior momento. E o pior momento de José é o quê? Ser odiado, ser invejado, ser tratado como um nada. Amém? Lá vem aquele sonhador, aquele cara chato. Né? E depois de ser sonhador, José foi ao encontro dos irmãos para trazer notícia para o pai. E os irmãos fizeram o quê? Lá vem o sonhador, vamos matar ele. Aí viram uma cova, tiraram a túnica de José, por causa da inveja e do ódio. Então tentaram matar José na onde primeiro? Na cova. Então eu vou entender que o meu pior inimigo é dentro da casa. Porque se os irmãos se juntaram para matar o irmão de sangue, quem é o meu inimigo? Os da própria casa. Amém? E não conseguiram matar, jogado ele no buraco. Uma cova. E José gritava na cova, e os irmãos sentados ao derredor da cova, comia e bebia, e ali falavam, uma hora ele morre. Tem gente que está do teu lado, mas está querendo ver a tua morte. Tem gente que vai estar do teu lado, mas está cheio do ódio. Tem gente que está do teu lado, mas está te invejando. Tem gente do teu lado preparando a cova. Tem gente do teu lado que não te suporta. Aí tirou a túnica de José, jogou José. Não conseguiram matar José, foram lá e tiraram José da cova. E José saiu gritando da cova. Por que vocês estão fazendo isso comigo? E nisso ia passando uma comitiva, né? E aquela comitiva olhou, e os irmãos olharam um para o outro. Tá, já que nós não vamos levar essa culpa de matar o nosso irmão, vamos fazer melhor, vamos vender ele. Então aqueles ismaelitas que passavam pela comitiva, eles não conseguiram matar o irmão, então venderam quem? O irmão. Vai ser o tempo que você vai ser vendido. Mas é um tempo. Tudo isso que eu estou te ensinando é um tempo. Amém? Porque Deus, lá na frente, Ele sabe o tempo certo de mostrar a honra, de mostrar a tudo e a todos o que Ele faz. Então o tempo de José agora está sendo levado para onde ele nem sabe para onde ele vai. Assim somos nós, que é guiado pelo Espírito Santo. O vento sopra e nós não sabemos para onde vai. Quem é guiado pelo Espírito Santo é assim. Amém? E José foi levado para o Egito. Só que porém, amém? José foi levado para o Egito, mas a notícia chegou ao seu pai.
Mas um tempo tentaram matar, derribar, chorar. Ainda não vemos sorrir ainda. Não vemos saltar de alegria ainda. Nós só estamos vendo uma história de sofrimento. Né? Assim está o ser humano. Cada dia pior. Por causa da jactância e da arrogância e de achar que ele pode mudar todos os tempos. Como que o ser humano acha que pode mudar todos os tempos? Querendo com a sua própria mão fazer todas as coisas no tempo do ser humano. Mas quem é o ser humano? Nada. Então agora o tempo de José é levado para o Egito, tirado de casa. E o tempo do pai é o tempo de chorar. E da pior forma, mais covarde que pode existir na face da terra. Os próprios filhos mentir para o pai, pegar a túnica de José e matar um animal e passar o sangue do animal e levar a túnica de José manchada no sangue do animal e mostrar para o pai: será que porventura essa túnica não é do teu filho? Então é a hora do pai chorar, porque falaram que José foi morto. Amém? Falaram que José foi morto. Então, é o tempo de quem agora? Do pai chorar pela notícia mais covarde que existe na face da terra. Matar os sonhos de alguém. Matar a esperança de alguém. Matar a felicidade de alguém. Matar o invejar, o odiar, sem causa. E a forma mais covarde foi o que os irmãos fizeram. E os irmãos fizeram: para mim ele está morto mesmo, mas não gostava dele. Quanta gente não olha para nós assim e quer ver nós mortos, né? Quantas pessoas falam: porque não morreu logo? Para mim eu queria ver morto. Os irmãos, então os piores são os da própria casa. Por isso que Jesus falou: eu vim trazer a espada. Amém? Porque é a divisão. Porque quem crê em Jesus já não anda mais como andava antigamente. E traz o que em casa? Luta. Amém? Ninguém coopera com o plano de salvação, com o propósito que Deus colocou debaixo do céu para a tua vida chegou. E ninguém quer acreditar no propósito que Deus colocou debaixo do céu para a tua vida, porque eles querem matar o propósito de Deus. Mas ai daquele que tenta tocar no propósito em qual Deus escolhe. Ai daquele. É só você não desistir. É só você não parar. Continua sonhando, acreditando nos seus sonhos, acreditando naquilo que você sonhou, porque os teus sonhos são sonhos de Deus. E é por isso que tentam te destruir, tentam parar. Porque o tempo do pai de José agora é chorar. E o tempo dos irmãos é alegrar-se com o que eles fizeram. Eles porventura ficaram com remorso de ver o pai chorando pelo filho que estava vivo e dizendo que estava morto? Assim as pessoas não querem saber da tua história ou da tua vida, tá? Não confia
em ninguém. Ame a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo, confiança somente em Deus. Se você não desistir, o seu sonho será realizado. Porque é um propósito isso. Um propósito de Deus para a tua vida. Um propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para mim e para a tua vida não é o propósito do meu pai, nem da minha mãe, dos meus irmãos. É o propósito do meu Deus Todo-Poderoso, do meu Pai verdadeiro. E o propósito da terra não é nunca o propósito e os sonhos de Deus. Nunca. Amém? Então Deus teve que fazer o propósito de José passar pelo sofrimento da vida. E o sofrimento da vida causa muitas dores. Mas é Deus preparando você, a tua alma, te enraizando para você nunca desistir. Porque outros tempos você viverá, mas você vai lembrar do seu pior momento e você vai prosseguir. Porque o seu pior momento foi quando você estava na casa dos pais. Amém? E o pior momento de José foi onde? Na casa do pai. Por quê? Uma que até o pai desacreditou dele. Quer dizer que agora nós vamos te servir. Quer dizer que agora nós temos que se escutar e te encurvar. Então, o tempo de José tinha acabado. Amém? Mas de forma que nós não compreendemos o propósito de Deus. Aí é que está a grande diferença. Quer que eu falo para você? Todo mundo vai falar que você está errado. Porque chegou o teu propósito com Deus. E quando chega o teu propósito com Deus, todo mundo diz que você está errado. Quer matar o quê? Todo sonho e toda promessa que Deus colocou na tua vida. Mas se foi Deus que colocou na tua vida, ninguém derriba, ninguém mata, ninguém destrói. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai saltar, vão tentar de todas as maneiras. Mas o propósito de Deus para a tua vida, ninguém acaba e cancela. Amém? Não se culpe por causa de choros. Porque a estratégia do diabo é essa: emocionar o seu emocional, para fazer você perder o propósito debaixo do céu que chegou à tua vida. É te desestruturar, te derrubar. É o quê? Te matar. Fala, não tem jeito, não vai acontecer dessa maneira. É dessa maneira. Mas o propósito de Deus não é na maneira da boca do homem. É na maneira da boca de Deus. Para você, para mim, para nós. E quando é tempo de Deus edificar, Deus está te edificando. E Deus também está te curando. José foi levado. Deus estava edificando José. Estava curando ele também das feridas feitas em casa. Porque as feridas feitas em casa estavam no coração de José. Então Deus teve que tirar o tempo para curar as feridas de José, que ele se feriu, foi ferido pelos irmãos, pela casa, para Deus edificar. Porque lá na frente, José ia saltar de alegria. José iria sorrir. Amém? José iria sorrir. Então, entenda o seu tempo. Amém? O seu tempo, você tem que entender. Fala, Deus, é só você analisar a sua vida. Qual é o meu tempo? Está acontecendo isso? Estão
não briga com Deus, não reclama com Deus. É só um tempo que Deus está permitindo você passar para Ele poder edificar e te curar, e te fazer forte, e te fazer corajoso, e te fazer destemível ao homem que é nada. Amém? Porque é tempo agora da edificação, é tempo de cura, é tempo de alegria. Amém? É tempo, igreja. E José, ele foi levado, mas ele não sabia a notícia da casa. Por quê? Para que não atrapalhasse o propósito de Deus. Você quer que eu fale uma coisa? Quando Deus me chamou, me tirou de tudo, de todos, eu não sabia mais notícia de ninguém. E nem procurava saber, porque eu sabia do meu tempo, que era o meu tempo com Deus. Não era tempo de estar com meu irmão, não era tempo de estar com a minha mãe, não era tempo de estar com a minha casa, era o meu tempo com Deus. E se eles gostaram ou não gostaram, era o meu tempo com Deus. Porque ninguém gostou. Agora virou crente, esqueceu, abandonou todo mundo, né? Não vem mais visitar a mãe, não vem mais visitar os irmãos, prepara isso, ele não vem, mas era o meu tempo com Deus, não era o meu tempo de estar com eles. Por quê? Porque Deus estava edificando e me curando daquilo que eles estavam querendo me destruir. Porque a inveja cresce, o ódio cresce. E se eu estivesse no meio deles, hoje eu não estaria aqui. Porque eles não acreditariam. Então foi o meu tempo de ficar longe. Né? Tempo de estar longe. Um tempo de não querer saber notícias. Porque se eu procurasse saber notícias, sabe qual que eles iam me falar? Quem sabe a notícia que eles iam me dizer? Agora você abandonou todo mundo, agora você deixou todo mundo, não quer saber do pai, não quer saber dos irmãos, não quer saber de ninguém. Você pensa que você é quem? É assim que Deus te ensina? Então é tempo de você se afastar. Amém? É tempo de afastar. Pode chorar, pode espernear, pode prantear. Amém? Mas é o tempo. Lá na frente, o propósito vai estar concreto. E quem quis mexer no seu tempo, viu que não pode mexer no seu tempo, porque o seu tempo estava determinado por quem? Por Deus. Então ninguém pode tocar na tua vida e quando Deus determinou o tempo para você passar. Amém? E é isso o tempo. Dessa maneira o tempo. Ninguém toca na tua vida. Ninguém mexe na tua vida. Porque o tempo é de Deus. E ai daquele que querer entrar no tempo de Deus para tocar na tua vida. Fosse bom, não teria nascido. Amém? Porque o sofrimento de José, quem que entrou no tempo de Deus? Todos que entraram no tempo de Deus, na vida de José, caiu por terra. Todos que entraram no tempo de Deus na tua vida, vai cair por terra. Não vai ficar um sequer em pé. Não vai. Escuta o que eu estou te falando. A mulher de Potifar entrou no tempo de José. O que aconteceu com ela? Caiu. O que aconteceu com José? Edificado. Amém? Quem tentou tirar a vida de José? Conseguiu? Os irmãos conseguiram matar José? Então não fica com medo de palavras de ameaça,
aquele que toca no homem de Deus e na mulher de Deus. A quem Deus escolhe para o tempo e o propósito que Ele designou debaixo dos céus. Amém? Então, é só você não desistir, é só você continuar sonhando, é só você continuar perseverando, é só você continuar acreditando. O tempo é de Deus, e vai vir o tempo do saltar de alegria, mas é tempo de você se afastar. Amém? Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Amém? Você poderia estar abraçado hoje, não tá, poderia? O que você fez hoje? Se afastou, né? Porque é o seu tempo. Presta atenção. É o seu tempo. Ninguém pode te entender o que você faz ou deixa de fazer. Mas é o seu tempo de afastar-se. É tempo de estar com o Pai, nosso Deus. Amém? É tempo de deixar de abraçar. Amém? José podia dar um abraço no pai dele? Não. José amava o pai dele? Amava. O pai amava José? Amava. Mas é tempo de deixar de se abraçar, porque aquele amor ia atrapalhar o propósito de Deus. Porque amor, sabe do que? Da carne. Mas o amor do propósito debaixo do céu é do Pai verdadeiro, do Espírito. E se você ficar no amor da carne, você acaba com o Espírito. Então Deus teve que deixar o quê? José fala, poxa, eu queria dar um abraço no meu pai. Mas José acabou esquecendo a casa do pai. Por quê? Porque era o tempo de Deus fazer outras coisas na vida de José e não trazer à memória as lembranças da casa do pai, porque ele tem um tempo e uma hora certa de abraçar. Amém? De abraçar. E o tempo foi muito longo. Não é tempo de estar junto, é tempo de deixar de se abraçar. Amém? Tempo de buscar é tempo de perder. Tempo de guardar é tempo de deitar fora. Tempo de buscar. Tempo de perder. Mas o crente perde alguma coisa? Pelo contrário, o crente ganha. No que para você se torna perca, Deus está guardando. Amém? Tempo para todas as coisas. Tempo de buscar, perder, guardar, deitar fora. Tempo de você jogar fora. Amém? Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Misericórdia, glória a Deus e aleluia. Amém? Amém? Amém. É hoje acontece tudo. Vai, de um jeito ou outro vai. Amém?
Você vai. Amém? Vai de um jeito e de outro. Vamos lá para o tempo. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Qual é o tempo agora, igreja? É o que eu Pedro? Tempo de se calar. Não. Tempo de se calar. Por quê? Se você falar, vai mudar? Então cala, que aí a consciência bate. Tempo de ficar calado. José estava falando? José estava calado, aprendendo. Amém? Tempo de falar. Vai chegar o tempo de você falar. Você quer que eu te fale uma coisa? Teve um tempo que eu fiquei calado, querendo pregar, e Deus falou, não, agora é tempo de você ficar calado. É tempo de você se afastar de tudo e de todos. Porque é do meu tempo de aprender com Deus nas Escrituras Sagradas. E eu obedeci a voz de Deus e me afastei de tudo e de todos e não congregava em lugar nenhum. Porque era o meu tempo que Deus estava me formando para hoje. Por causa do meu propósito com Deus, que Ele me determinou debaixo do céu. Então meu tempo foi o quê? De afastar, o tempo de ficar calado, o tempo que eu aborreci muita gente. Ah, e quantos convites não vinha? Ah, irmão, vamos lá na igreja tal. Fala, não, não dá hoje não. Aí no outro dia era convite toda hora. Eu falei, não, também não dá não. Ah, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. É o meu tempo. Você não precisa saber do meu tempo. Você não precisa saber das coisas que Deus tem para mim. Eu preciso me alimentar das coisas que Deus tem para mim. Porque se eu alimentar das coisas que o homem tem para mim, não vai dar certo. Vou falar o propósito que Deus tem no meu coração. E aí vai acontecer o quê? Vai retardar o tempo. Amém? Então ninguém me entendeu. Eu aborreci meus irmãos, eu aborreci minha mãe, eu aborreci as pessoas que me conheciam, mas eu sabia do meu tempo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando você sabe, quando Deus fala com você, e você sabe o que Deus falou com você, você não se importa com quem vai falar de você, você não se importa o que vão falar de você, você sabe que é o tempo de você e Deus. E qual é o mais importante? Estar com eles ou estar com Deus? Estar com Deus e aborrecer e deixar de falar. Porque se você for falar, não vai te escutar, vão querer a razão deles. Então é tempo de ficar calado e deixar falar. Ataca as pedras, tenta matar, tenta derrubar, tenta fazer o que quiser. É tempo de ficar calado, deixa. Porque tudo que fizerem em você, o oculto e o escondido, vão falar, eles próprios vão cair. Amém? Tempo de paz, ou tempo de guerra e também de paz. Vão fazer guerra conosco. Mas também Deus vai trazer a paz. Vão querer guerra conosco. Mas também vai ter o tempo de paz. Há um tempo para tudo. Amém, igreja? Você entendeu a palavra? Tempo de falar. Vou te mostrar o tempo de falar. Vai lá em Tiago novamente. Olha o tempo de falar, vou te ensinar. Lá para o final da Bíblia, capítulo 3 agora. Tiago, capítulo 3. Vamos ler o título. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Tempo de quê? Refrear a língua. Presta atenção, versículo 1. Meus irmãos, não vos
muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos, amém? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Amém? Se coloca freio na boca do cavalo, a rédea. Se nós sabemos controlar a rédea do cavalo e o corpo inteiro, para no toque da rédea, sim ou não? Né? Então, nós sabemos fazer isso com o cavalo, né? Amém. E olha, observa agora, versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande, é batido de rigor ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém? Pelo pequeno leme. Amém? Então se controla o navio. E a língua? A língua é grande? Para quem não controla a língua. Então é tempo, igreja, de deixar de falar, de controlar tanto a língua quanto o corpo. Amém? Glória a Deus. Assim também a língua, pequeno órgão, cegava de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Será que se José estivesse lá, ia dar certo? Porque ele ia falar tudo o que os seus irmãos fizeram. Mas Deus ensinou a José a fazer o quê? A perdoar tudo o que lhe fizeram. E tudo o que fizeram com José, com a língua, levaram ele ao inferno, fizeram tudo, porque não se controlavam aos irmãos. Né? Assim é nós. Nós temos que guardar a língua na boca. Amém? Não ficar dando resposta a tudo e a todos. É tempo de se calar. É tempo de deixar as pessoas analisar o que elas quiserem. Porque não vai mudar quem você é. Não vai mudar o tempo determinado que Deus deixou você passar. Amém? Você entendeu? Então, a língua é pequena, sim ou não? É pequenininha, né? Mas tem gente que tem uma língua tão grande. Por quê? Ela incendeia, ela faz da vida o inferno. Amém? Ela faz da vida o inferno pela língua. É tempo de falar?
tempo de ficar calado. Pense o que quiser, fala o que quiser. Tenta matar, faz tudo. Mas você fique calado. Amém? Porque contamina o corpo. Amém? Pois cada espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Nós domamos os animais, nós domamos os peixes, sim ou não? Sim. Porque esse poder Deus deu para nós, domar todos os animais, até os mais ferozes nós domamos, sim ou não? Pegamos e jogamos uma injeção neles, eles dão uma adormecida, depois ensinamos a ele pouco a pouco, sim ou não? Até o mais feroz. Até o leão fica bonzinho, sim ou não? Por um tempo, porque o leão é bravo. Sim ou não? Olha o que a palavra de Deus fala. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Olha, eu adoro Deus, mas eu amaldiçoo você. Se não presta, se é isso e aquilo. Olha, como é que pode a língua fazer isso? Falar que ama Deus e amaldiçoar o próximo. Falar um monte de coisa feia do próximo. Que língua, hein? Que língua é essa? Amém? Meu Deus, como nós podemos falar mal da semelhança que é o nosso próximo? Nós podemos matar o nosso próximo pela língua? Mas tem muita gente que pensa que vai matar você pela língua. Olha só, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É uma pergunta. Pode ou não? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Ixi, a figueira pode produzir azeitona? E a videira figos? Como que eu posso falar que sou abençoado e amo a Deus e começo a amaldiçoar tudo? É a língua. Então, quanto menos a gente falar, quanto mais a gente vai ter paz. Amém? Porque o que o inferno quer é que você fale. O que o inferno quer é que você murmure. O que o inferno quer é que você abra a boca para falar e com a língua amaldiçoar. Será que dentro de nós pode sair duas fontes? Não. Tem que sair a fonte de bênção. Eu te abençoo. Amém? Você me amaldiçoa e eu te abençoo. Você pode me amaldiçoar e eu te abençoo. Amém? É assim. Então quem te amaldiçoa, abençoa. Ou se cale. Amém? Porque não pode uma água doce se ser salgada. Sim ou não? Não pode. E a videira? Videira é o quê? Videira produz o quê? Uva. Será que a videira que produz uva, ela pode produzir figo? Não, né? Assim, Jesus é a videira verdadeira. Quem está na videira verdadeira tem que dar bons frutos. Quem é de Jesus, dá bom fruto. Quem está
não está, quer falar da videira, quer que a videira se torne figo. Quer que a figueira se faça azeitona. Então não dá para mudar o propósito que Deus determinou para mim e para você com a língua das pessoas. Então esquece a língua das pessoas. Porque elas querem produzir na tua vida aquilo que Deus não quer que produza na tua vida. Quem está entendendo? Amém? Ah, mas tem que ser assim. Não, não é assim. A videira produz uva. A figueira, o quê? Hã? Ai, ai, ai. E o fruto da figueira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Então eu tenho que me alegrar. Porque se eu permanecer no amor, o amor permanecerá em mim. Assim diz o Senhor Jesus. Aquele que permanecer em mim, eu permaneço nele. Pois, aquele que me abandonar, como eu permanecer nele? Dá? Então nós temos que permanecer no amor. E o fruto da videira produz o quê? Uvas deliciosas. Que suas palavras e as minhas palavras sejam boas. Porque a língua é a fonte de todas as guerras. Eita Deus! Você vê? Como que faz uma guerra? Por quê? Como faz uma guerra? Ah, vou destruir aquela cidade. Já está aí o outro lá. Vem destruir que eu vou destruir você. E uma língua falando com a outra. E se forma a guerra. E se torna um inferno. E põe fogo em tudo. Porque um quer ser melhor que o outro. Um quer matar o outro. Um quer engolir o outro. Um quer ser isso, quer ser aquilo, mas querendo com o outro. O que você é em Deus, o seu tempo de Deus determinar todas as coisas. Então espera em Deus. Amém? Espere em Deus. No seu tempo em Deus. Esquece o tempo dos outros. Esquece. Porque o tempo dele é dele, o seu é seu. José, o tempo dele acabou ali. Ah, mas tanto sofrimento. É assim. Para que se torne uma pessoa amável e perdoadora. Então José se tornou uma pessoa amável e perdoadora. Porque quando ele teve o tempo dos irmãos se aparecer para ele tentou ainda fazer uma vingança, mas não conseguiu. Porque Deus já tinha colocado no coração dele o perdão, a graça e a misericórdia. Então ele já não conseguia fazer o mal. Então é melhor você se afastar do que você fazer o mal. Amém? E quando José olhava para os irmãos dele, quando chegou o tempo de ver os irmãos, José não aguentava, queria abraçar, mas era tempo ainda de não abraçar. Era tempo de observar. Observar. E os irmãos observar ele, não sabendo quem era ele. Quando você se torna em Deus, as pessoas já não sabem mais quem é você. E querem falar que você é a mesma pessoa do passado. E já não é mais. Amém? Então José, quando viu os irmãos vindo ao Egito, o reconheceu e chorou porque amava os irmãos. A diferença, sabe qual é? É Deus te preencher no amor dele para você amar quem te feriu.
e perdoar quem tentou te matar. É fácil? Então você tem que deixar o tempo de Deus te ensinar. Amém? Então José nesse tempo já estava edificado, alicerçado, preparado, com tudo e toda sorte de riqueza da terra. Enquanto lá onde o pai e os irmãos moravam, estava com fome e sensação da morte. Então eles foram buscar pão no Egito. E quem estava no Egito? José. Então você vê que o sofrimento que nós passamos tem algo maior e melhor na frente, honroso, e que Deus tem para nós no propósito de Deus. Então pare de se preocupar com o que você está passando. Vai passar um momento, é um tempo. O mais importante está na frente, a honra de Deus. Amém? E a honra de Deus, você tem que estar preparado. Porque dentro ainda vai ter muita gente querendo te matar. Amém? Ainda vai ter muita gente dentro querendo te matar. Então você tem que estar preparado. O propósito causa sofrimento. Mas quando Deus te colocar no lugar de honra, você esquece de todo o sofrimento que você passou. Sim ou não? Você vai lembrar da dor? Você vai lembrar da casa do seu pai? Você não vai lembrar nada disso. Você vai lembrar só do que onde Deus te colocou. Então José teve que ser preparado para ter lugar de honra. Para você estar no lugar de honra, Deus tem que te preparar. Saber falar na hora certa, saber se calar, saber esperar o tempo de todas as coisas que Deus tem para nós, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Você pega essa palavra para a tua vida? Então da sua boca, da tua língua, saem coisas boas. Amém? É isso que Deus tem para nós. Só até aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque essa palavra foi um ensinamento para nós nessa noite, e um ensinamento que nós devemos fazer e acreditar, e nunca desistir. Amém? Jamais. Você que está ao vivo conosco, a palavra é essa para o teu coração. Nunca desista, nunca deixa de sonhar. O tempo irá chegar, a honra irá chegar, se você não desistir, se você não parar de sonhar, porque os teus sonhos é sonho de Deus. Não desista, vai que já deu tudo certo, Deus está no controle da tua vida. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Tchau.